Bom dia, crianças! Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de gramática e o conteúdo que nós iremos abordar hoje é numeral. Vamos lá? Mas o que é numeral? Quando a gente pensa em numeral, a primeira coisa que vem à cabeça são o quê? São os números, não é? Mas na língua portuguesa, os números são expressos por palavras também. E dentro da nossa língua, nós temos que expressar o numeral não somente com algarismos como na matemática, mas é preciso saber escrever por extenso. Então, o numeral, ele é a palavra que se relaciona com um substantivo e pode indicar quantidade, ordem, fração e multiplicação. Nesse caso, nós temos 4 maneiras de interpretar os numerais, dentro da língua portuguesa, ou seja, na parte escrita. Nós temos os numerais ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Esses são os principais. Vamos acompanhar agora a leitura na página 175 do livro de gramática, onde nós vamos ver algumas curiosidades sobre a bola da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil. O nome dela é Brazuca, feita 100% de poliuretano. Para ser testada, a Brazuca foi usada em jogos amistosos e treinos, que envolveram mais ou menos 30 times e 600 jogadores. A Brazuca foi vista pela primeira vez em 4 de dezembro de 2013, na apresentação oficial do Rio de Janeiro. Ela mede cerca de 68,5 a 69,5 centímetros de diâmetro e o peso é de 420 a 445 gramas. Observem que as palavras 30 e 600, que estão destacadas no texto aí da curiosidade, elas se referem aos substantivos times e jogadores. E como vocês podem observar e marcar. Já as palavras 30 e 600 servem para indicar uma quantidade, ou seja, esse numeral 30 e 600 estão indicando uma quantidade. A Brazuca foi vista pela primeira vez em dezembro de 2013. Observem a palavra destacada, primeira. Essa palavra destacada, ela se refere ao substantivo vez. E a palavra primeira, que está destacada, ela indica a ordem dos fatos, ou seja, quando que a Brazuca foi vista, pela primeira vez, foi em 4 de dezembro de 2013. Então, essa palavra primeira indica a ordem dos fatos. Então, ela serve para indicar a ordem dos fatos. Então, agora vejamos a classificação do numeral. Nós temos o numeral cardinal. Ele indica quantidade e serve para fazer a contagem. Por exemplo, tenho 40 pares de sapato. Então, nesse caso aí, foi feita uma contagem, Ele serve para se fazer uma contagem, para indicar uma quantidade. Observem na tabelinha ao lado que nós temos alguns dos numerais cardinais, 1, 2, 3, 200, 300, 400, 500, 1000, milhão, bilhão. Então, os numerais cardinais, eles são os números, que expressam, que indicam uma quantidade, São números que nós utilizamos para fazer a contagem. Número ordinal. Ele expressa ordem, posição ou lugar ocupado em uma série. Então, os numerais ordinais, eles têm essa finalidade de indicar ordem, posição e lugar. Por exemplo, cheguei em 5º lugar na corrida. Então, aí eu estou afirmando que a pessoa chegou na 5ª posição, ou na 5ª ordem, ou no 5º lugar.
E aqui no lado nós podemos ver alguns exemplos de numerais ordinais, né, nessa tabelinha. Nós temos primeiro, segundo, terceiro, 11º, 15º, nós temos milionésimo, bilionésimo e por aí vai, né? Numeral fracionário. Eles fazem referência à quantidade de vezes que um elemento é dividido em partes, indicando assim suas frações. O numeral fracionário sempre estará ligado a uma fração, ou seja, a um número que não é inteiro. Então, quando nós falamos de número fracionário, ele dá a ideia de divisão, fração e partes. Por exemplo, comi 1/4 de xícara de arroz. Na tirinha, nós podemos observar o seguinte diálogo. Estou meio nervosa. Aceita meia xícara de chá de camomila? Então, como eu disse anteriormente, ele sempre terá a ideia de fração, ou seja, de um número que não é inteiro. Então, quando nós falamos número fracionário, ele já dá essa ideia, né, de fração, de algo que está dividido, ou seja, expressa a ideia de divisão, de fração e de partes. No quadrinho ao lado, nós temos exemplos de alguns números fracionários: meio, terço, quarto, quinto, 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, 70avos, 80avos, centésimo, milésimo, milionésimo, bilionésimo. Então, esses são exemplos de alguns dos numerais fracionários. Os numerais multiplicativos, eles se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, indicando um aumento proporcional dessa mesma quantidade. Ou seja, o número multiplicativo, ele indica uma multiplicação, né? Como vocês podem ver no exemplo, diz assim: neste mês recebi o triplo do meu salário. Então, esse termo triplo, ele se refere a 3 vezes o salário que ele ganhava. Então, significa que ele recebeu 3 vezes a mais. Então, observem que ele dá essa ideia de quantidade a mais, ou seja, ele determina uma quantidade que foi multiplicada. Aí aqui nós temos ao lado exemplos de números multiplicativos: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai, né? Nós temos uma diversidade de numerais multiplicativos. Lembrando que numeral multiplicativo indica multiplicação, ele já dá essa ideia de multiplicação. Os números romanos, os numerais romanos, eles são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e também páginas de livros, hora dos relógios, nome de papas, reis, imperadores, dentre outros. Ainda hoje usamos esse tipo de numeração. Como vocês podem ver aqui no exemplo, uma notícia bem atual, o Papa Bento XVI está internado com problemas no pulmão. Então, observem que, ao invés de ser utilizado o número 16 em forma de algarismo, 1 e o 6, foi-se utilizado em numeração romana, né, que foram através das letras X, V, I, representando o número 16. Vocês podem também acompanhar a numeração romana na tabelinha ao lado e ver alguns números, né, que são representados aí por letras. Então, crianças, observem essa tabelinha presente no livro de vocês na página 177. É de extrema importância que vocês estudem, coloquem em cima, como já é hábito, né, que vocês sempre fazem isso, coloquem em cima da tabelinha estudar, e aí vocês vão reforçar bastante essa tabela. E nessa tabelinha vocês vão encontrar os numerais romanos, os numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos e os numerais fracionários, até 1000. Então, é importante que vocês estudem, revejam, leiam com atenção várias vezes
e que realmente aprendam, né? Não só memorizem, mas que realmente aprendam todos esses numerais da página 177. Vamos acompanhar agora a leitura na página 178 de algumas dicas de como devemos fazer para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes. Economize aproximadamente 11 litros. Tome banhos de no máximo 5 minutos, mantendo o registro fechado ao se ensaboar. Economize 90 litros. Ao lavar o carro, use um balde em vez de mangueira. Economize 176 litros. Regue as plantas com o regador pela manhã ou à noite para evitar a evaporação. Economize 96 litros. Mantenha a torneira fechada ao ensaboar a louça, cortar aves, peixes e economize 97 litros. Observe que nessas dicas existem alguns numerais escritos em forma de algarismo, ou seja, o número, né, na sua forma original. E agora vamos ver como é que é esse número por extenso. Então, nós temos o número 11, 90, 176, 96, 97. Todos esses números que nós escrevemos aqui na lateral, por extenso, eles são chamados de números cardinais, né? Ou seja, são os números que indicam quantidade, certo? Não esqueçam disso. Então, crianças, após a leitura de todas essas dicas, nós vamos escrever por extenso o numeral que indica a posição ocupada na economia de água. Então, nós temos escovar os dentes, tomar banho de chuveiro, lavar carro com balde, aguar as plantas com regador e lavar as louças. Pensem aí e descubram qual é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição de cada um desses itens. Vamos lá? Escovar os dentes. Qual posição vocês colocaram? Quinto lugar. Muito bem. Tomar banho de chuveiro. Qual será a posição? Vamos ver. Quarto lugar. E lavar o carro com balde? Primeiro lugar. Aguar as plantas com regador? Terceiro lugar. E lavar as louças? Segundo lugar. Então, todos esses numerais que nós escrevemos aqui são chamados de numerais ordinais. Por quê? Eles indicam o quê? Uma ordem, uma posição e um lugar. Então, eles são chamados de numerais ordinais. Vocês viram que nós organizamos, né? Um ranking aí de primeiro até o quinto lugar. Então, primeiro lugar, no termos de economia, nós temos lavar carro com balde, segundo, lavar as louças, terceiro, aguar as plantas com regador, quarto, tomar banho de chuveiro e quinto, escovar os dentes.